Quanto mais simples a fala, melhor. Ser compreendido pelo ouvinte é a meta constante dos comunicadores de rádio. Como veículo de comunicação de massa, o rádio tem por características principais o imediatismo e a instantaneidade. A busca pela identificação com o público começou em 7 de setembro de 1922. Nessa data, entrou no ar em caráter experimental no Rio de Janeiro as duas primeiras rádios brasileiras vindas dos Estados Unidos. As transmissões por telefone apaixonaram o pesquisador Roquete Pinto, que passou a ser considerado o patrono do rádio brasileiro. A BBC apresenta o Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e do serviço brasileiro da BBC. Da fundação até os dias atuais, as emissoras passaram por muitas transformações. Nas décadas de 20 e 30, surgiram os programas de humor. Eles revelaram artistas como Cornélio Pires, Dino Cortopazzi e Renato Mussi. Nos anos 40 e 50, os programas de auditório deram notoriedade a Paulo Gracindo, que anos mais tarde virou ator de TV. Mazzaropi, famoso humorista no cinema, chegou ao estrelato depois de passar pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro na década de 50. A maioria dos humoristas interpretava personagens caipiras. No Maranhão, a linguagem radiofônica cabocla chegou por inspiração do rádio paulista. A diferença é que havia um público específico, o homem do campo. O modelo que foi recepcionado aqui na região do Tocantins, ou região tocantina, foi o modelo da inspiração sertaneja paulista. Ela veio por essa vertente ainda nos anos 50. O modelo sertanejo que foi inscrito pelas zonas do rádio, foi verificado que o sistema caipira paulista foi se transformando no sistema caboclo aqui na região do Tocantins. Ora, quando surgiu a primeira rádio aqui, que tinha a Rádio Marituba do Pará e depois a Rádio Imperatriz, começaram a surgir personagens, entre eles o Corró, aqui em Imperatriz, que começou a fazer uma tradução disso. A declaração é do sociólogo e pesquisador em comunicação social Francisco Lima Soares. De acordo com o pesquisador Talvani Lucato, são vários nomes que fizeram história no rádio caboclo no Maranhão. Na década de 70, Almi Silva foi atração com um programa nessa linha nas rádios Timbira e Difusora em São Luís. Praticamente no mesmo período, surgiu o comunicador Jairzinho com o seu Pé de Cajueiro na Difusora. Jairzinho elegeu-se vereador, deputado estadual e vice-prefeito de São Luís. Segundo Talvani Lucato, nas décadas de 80 e 90, o comunicador Manezinho apresentou um programa de forró na Rádio Timbira. O programa caboclo que continua no ar até agora é o de Galinho, na Rádio Educadora, também na capital maranhense. A emissora da Arquidiocese de São Luís também teve em seu quadro de locutores o radialista Clodomir Guimarães, o Corró. A partir de agora, a sua Rádio Educadora apresenta o programa do Corró. Uma hora de muita alegria, música, recados para o interior. Tudo sob o comando de Clodomir Guimarães. Está no ar o programa do Corró. Segura, compadre! O programa do Corró foi ao ar na noite do dia 9 de março de 1999. Hoje nós tivemos testa a testa aqui topado com o outro. Falou bem da gente. Nós conversamos, ele disse, Corró, vamos arribar a bandeira branca, rapaz. Aí pedimos, vamos levantar a bandeira branca. Mandar um abraço, né, pro nosso amigo Galinho, né? Alô, Galinho, bota a cabeça aí pra eu te ver, rapaz. Bota só a cabeça, Bota todinho não. Galinho. Clodomir Guimarães surgiu para o rádio como Corró nos anos 70 com a fundação da primeira emissora de rádio de Imperatriz. Antes mesmo da extinção da rádio, que levava o nome da cidade, ele mudou-se para Mirante AM, onde repetiu o sucesso de sua fazenda. A morte de Corró, em fevereiro deste ano, calou um dos maiores comunicadores do estado. O desaparecimento dele deu início a uma nova fase no rádio caboclo no Maranhão. No programa de amanhã, especialistas dizem quais os impactos da morte de Corró para o rádio caboclo maranhense.
Edições e montagens, Fábio Pontes. Produção e reportagem, João Rodrigues, especial para a Rádio Mirante. O desaparecimento de ícones provoca reflexões sobre o futuro do rádio caboclo no Maranhão. Aquele rádio com sotaque da roça, uma homenagem ao homem do campo. Com a morte do locutor Corró, da Rádio Mirante, saiu do ar o único programa tradicional do sudoeste do Maranhão que falava da vida na fazenda, com brincadeiras e muita alegria. Segundo o operador de áudio Wendel Carvalho, ouvintes procuravam o estúdio na tentativa de conhecer os personagens que participavam do programa A Fazenda do Corró. As pessoas pensavam que existia um grupo de gente ali, sabe? A Maria Preá, o Zé Cutia, Maria Gambá, o Pé de Foice, aquele pessoal tudo fazendo zoada ali, né? Chamando a atenção do Corró, fazendo barulho e tal. E quando chegava no estúdio, aí ficava procurando. E cadê aquelas pessoas que ficam mais ele? Aí, não. Aí eles ficavam abismados, né? Espantados. Não, mas cadê o pessoal? Não, aqui, na verdade, são vinhetas que a gente criou ao longo do tempo e que foi proporcionando esse diálogo. E com a nossa operação, graças a Deus que a gente tinha esse privilégio de trabalhar com o Corró, e sempre a gente chamava o Corró para brincadeira, né? Ouvinte assíduo de rádio, Carlos Brandão é uma espécie de Elbusdima, um crítico dos veículos de comunicação da cidade. Por ele dizer que a rádio tinha um pé de faveira e que o programa era feito baixo desse pé de faveira e que o Luiz Gonzaga estava lá, e o cidadão entrou, né, armado na rádio, a segurança não deu muito atenção e foi uma confusão tremenda. O ouvinte, ele era do interior e ele queria ver o Luiz Gonzaga e armado de facão, e você imagina o terrorismo que foi isso, a confusão que deu isso. Nesse tempo a rádio era na Avenida da João Pinheiro, esquina com a Rádio Imperatriz AM, com a esquina com a Godofredo Viana, e veio polícia, veio todo mundo, e graças a Deus, entre morte e ferido, todo mundo se salvou, né? Foi quando foi se saber que Clodomir Guimarães era o compadre Corró, né? Ele trabalhava caracterizado com chapéu de couro e com uma roupa, um gibão, e nesse dia não teve outro jeito, ele teve que aparecer, a população teve que conhecer que era ele, que não tinha pé de faveira, que não tinha Gonzaga, não tinha coisa nenhuma. O radialista Amaral Reis diz que mesmo não tendo trabalhado com Corró, o tem como ídolo. Por ironia do destino, Amaral Reis chegou a ser preparado para assumir a vaga de Corró na extinta Rádio Imperatriz. Lembra que na década de 80, Corró animou sozinho um comício em São Sebastião do Tocantins. Como num passe de mágica, Corró não só atraiu público de comícios de adversários de sua cliente, como colaborou para a vitória dela. Para Amaral Reis, são situações como essa que tornam o comunicador inesquecível. O Corró foi, sempre será aquele Corró, aquele meu ídolo sempre, entendeu? Vai ficar marcado ali sempre. É insubstituível, não tem. Eu acho que todos somos insubstituíveis. Tudo bem, tem quem faça no lugar, mas igual jamais. Então é isso. Mas que o rádio caipira nunca morreu, nem vai morrer tão cedo. O radialista Aldemar Costa também fala sobre o desaparecimento do Embaixador do Sertão. Não é que o folclore esteja acabando, não. Os modos, os costumes, as tradições, elas têm que permanecer no meio cultural. Elas vêm vindo, né, das raízes dos nossos ancestrais até os dias de hoje. E a cultura, quando se busca uma tradição, um folclore regional, como é o nordestino, ele é muito admirado, né, por todos os segmentos sociais. E o que está faltando aqui, por exemplo, a Mirante aqui não substituiu, procurou alguém para ficar no lugar do Corró e dar continuidade aqui, porque o que o Corró fazia, pode até que muitos acham que seja insubstituível o Corró, mas eu acho que ninguém é insubstituível, né? A gente pode que alguém não chegue 100%, mas pelo menos 80%, 70%. Nós temos o Citônio Silva que vendia bilhete de loteria. Hoje é um bom locutor, um excelente locutor, e é por isso a tradição da coisa, ela deve ser preservada, a meu ver. Né? Aldemar fez dobradinha com Corró na extinta Rádio Imperatriz na década de 70. Ele também explora o estilo caboclo em seu programa, que segue no ar até hoje. Para o professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Alexandre Maciel, o desaparecimento de programas caboclos é um processo natural. Programas
programas de rádio que resgatam a linguagem cabocla existem no Brasil inteiro, mas eles passam por esse processo mesmo que acontece em Mato Grosso do Sul, da chegada dessa informação do country norte-americano, né? A influência das danças norte-americanas, até do jeito de se vestir, né? E do jeito de agir, que mais se aproxima da música romântica mesmo e do pop, né? Propriamente a moda de viola, do que propriamente uma coisa mais tradicional da música sertaneja, que também é um elemento desses programas radiofônicos caboclos. Mas isso é um fenômeno mesmo da globalização. O pesquisador Francisco Lima Soares analisa os prejuízos da cena cultural com o fim de programas como o de Corró. O programa do Corró, o Corró morrendo e ficando Aldemã e ficando outras pessoas, mas mesmo assim nós verificamos que não chamaria muito a atenção dos telespectadores do modelo de estar reproduzindo o povo lá do caboclo, que é o sertanejo, que levanta as galinhas, o som das galinhas, como se via, do gado. Isso de pouco a pouco está acabando. Para nós vai ficar uma página e precisa talvez ser resgatado, pelo menos como trabalho de constar, que como nós somos de culturas mesmo que não falamos, chamamos de ágrafa, isso põe um risco muito grande de mais tarde nem constar em livros, porque não se publica, nem se constar em artigos científicos, porque não se escreve, e ficar apenas na oralidade. E depois isso pode se acabar. Amanhã você vai conhecer um pouco sobre o programa do Corró, as peripécias do apresentador que fora do ar era tímido. Edições e montagens Fábio Pontes, produção e reportagem João Rodrigues, especial para a Rádio Mirante. O bom humor, a irreverência e as brincadeiras no linguajar matuto eram o diferencial de Clodomir Guimarães, o Corró. O apelido era uma referência a uma espécie de peixe comum em São Domingos do Maranhão, sua terra natal. Desde a criação há mais de 30 anos, o programa mantinha estilo próprio. Tem gente que quando veio visitar o programa, que vê eu e um operador, diz, meu Deus, e lá em casa eu pensei que tinha muita gente, jumento, cavalo, cachorro, e vozes diferentes, a gente faz personagens diferentes, vozes diferentes, grava. E aí, o gostoso é aquilo, você tá num rádio aqui lá no interior e você imagina como seria aquilo, né? Então eu ainda hoje, há 30 anos, a gente vai atualizando, muda a voz um pouquinho, atualiza um pouquinho a música e o vocabulário também, a gente aqui e acolá pega o ritmo, porque senão fica muito para trás, mas graças a Deus segurando o pique toda a vida, né? A entrevista à TV Mirante foi durante as comemorações de 17 anos da Rádio Mirante AM. Os artistas que contracenavam com Corró tinham o jeito dele. As frases desses personagens eram de duplo sentido e às vezes as brincadeiras se estendiam aos ouvintes. Pé de Foice, Zé Cotia, Meu Fio, Negão da Sofona, Maria Preá, Maria Gambá e Zé Cabaré. Estes eram alguns dos personagens. Eles aparecem neste trecho de um dos últimos programas. Tá vendo aí como é? Como é, vai? A menina ligou, rapaz, lá na fazenda dela. É o menino de papai, é? Não, rapaz, a menina, a moça, rapaz. Vai, olha, você é muito sem vergonha. Eu sou moça. Essa que ligou é moça. Elas ficavam perguntando. Atende aí o telefone. O horóscopo também tinha uma trilha sonora bem conhecida do Homem do Campo. O primeiro horoscópio do ano de 2011, compadre, desse hoje. E atenção, mulheres de Áries. Touro, Taurina, Gêmeos. Eita, agora é tua vez, velho. Câncer. Olha, canceriana, clima astral perfeito para você engatar um romance de verdade. As músicas tocadas no programa Fazenda do Corró eram Forró Pé de Serra, Mozas de Viola, Aboio de Vaqueiro, entre outras do gênero. Com o desaparecimento de Corró, ouvintes, fãs e artistas do público caboclo ficaram órfãos. O sapateiro Escorinho do Samba passou mal quando soube da morte de seu ídolo. Sem poder ir ao velório, fez uma música. Tava eu e meu radinho só, sem nome dado na fazenda do forró. Tava eu e meu radinho só.
sintonizado na fazenda do forró, desse programa nordestino. Esse é o melhor. E você sintonizado na fazenda do forró, você sintonizando, vai ter muita alegria que tá rindo do forró, tem programa todo dia. Também abalado emocionalmente, o violeiro Manuel Sobrinho fez um tributo ao amigo. A música é um lamento, um reconhecimento e um louvor à cultura nordestina. Com a morte de Corró, meu peito entristeceu. O céu mudou de paisagem, o sol desapareceu. A mirante ficou triste no dia que Corró morreu. No dia que Corró morreu, se acabou toda a alegria. Morreu Maria Preá, ninguém veio mais poesia. A fazenda foi embora e levou toda a cantoria. Mas peça a Jesus do céu, dono dos altos e chães, que deu uma cadeira boa pra Clodome Guimarães. A direção da Mirante AM informou que um programa com o mesmo estilo da Fazenda do Corró está nos planos para a nova programação da rádio. O pesquisador Francisco Lima Soares entende que o legado de Corró continua. De toda a trajetória vitoriosa de Corró, fica a mensagem de otimismo e, acima de tudo, de alegria e simplicidade. Edição e efeitos, Fábio Pontes. Produção e reportagem, João Rodrigues, especial para a Rádio Mirante. Maria! Diga. Eu já vou me embora, Maria. Vai embora não, Corró, continua, tá tão bom. É, mas acabou mesmo. Alô, Mercedes! Cajueiro, velho amigo, meu amor durou em vão. Jurou se casar comigo, se eu lhe desse o coração.